Ô, Alexandre, bem-vindo, cara. Bem-vindo, por favor. Tudo bem? Alexandre. Boa noite. Boa noite. Pode sentar, fica à vontade. Alexandre, eu queria, antes de mais nada, te agradecer pela exclusiva, né? A gente sabe o momento que você está passando, não é fácil, principalmente, não só no seu relacionamento, mas a sua empresa, mas acho que o principal, eu sou pai também, de uma menina de 7 anos, e acredito que seja também em relação ao seu filho, né? Eu quero começar te perguntando, Alexandre, como você conheceu a Ana? Como foi que desenrolou o namoro? Quantos anos ela tinha? Quando foi o casamento? Dá primeiro uma... Porque a gente ouve tanto da imprensa, cada imprensa fala de uma maneira, a gente quer a verdade aqui através de você. Tá bom. Boa noite, obrigado aí pelo espaço. Vou pedir só para você se aproximar um pouquinho do microfone. Ok, obrigado aí pelo espaço. Eu tô visivelmente nervoso, tá? Então, se eu não me expressar de maneira clara, vocês me perdoem. Sim. Eu conheci a Ana em 1996, em São Paulo. Nós namoramos por um tempo, moramos juntos, noivamos e casamos em 14 de fevereiro de 98. Casamos só no civil. Não tínhamos aí uma condição, aliás, não tínhamos condição financeira alguma. E logo após viajamos a Paris e tudo começou a carreira internacional dela. Perfeito, perfeito. Bartô, você quer fazer uma pergunta? Dentro dessa narrativa, qual era a ideia do casal Alexandre e Ana? Qual que seria o sonho a ser realizado? Então, Batu, fica muito difícil, porque depois do que eu vi no domingo, né, na entrevista do Domingo Espetacular, existe o ponto de vista da Ana sobre o relacionamento que tem que ser respeitado e tem o meu ponto de vista do relacionamento, né? Então, eu vou dar o meu ponto de vista do relacionamento. Então, por favor, eu não estou me fazendo no lugar da Ana ou colocando palavras da Ana. É o meu ponto de vista. Claro. Eu acho que a gente realizou muita coisa, a começar de um filho maravilhoso, perfeito, né? Eu entendo que muita coisa foi conquistada, muita coisa foi galgada. Aproveitamos muito da vida em vários sentidos. Mas pelo ponto de vista da Ana, parece que nada disso aconteceu, né? Mas sonhos materiais inúmeros realizados, viagens inúmeras realizadas, bons restaurantes, boas festas, bons amigos, incontáveis reuniões familiares. Então, eu, antes do capítulo do dia 11, e se puxarmos de uns 5 meses para trás, antes de 5 meses para cá, né? Tirando 5 meses para cá, que as coisas realmente não ficaram legais. Mas vamos por aí até dezembro de 2022. Eu fui um homem muito feliz. Eu tinha, né? Porque a Ana agora é minha ex-esposa, não ainda legalmente, mas já declaradamente. Eu tinha uma família linda. Eu tinha uma esposa perfeita, né? A hora que for o momento aí de vocês perguntarem, eu tenho muito a dizer sobre a Ana. Então, no meu entendimento, no meu ponto de vista, nós, em 25 anos, tivemos muito mais momentos de felicidade do que de tristeza, agonia, apreensão, aflição. Ok? Mas é o meu ponto de vista. Sim, sim. Você ainda é apaixonado pela Ana? Não, eu amo a Ana, é diferente. Só que eu vou ter que aprender a não amá-la. Né? Eu vou ter que aprender, eu vou ter que deixar de amá-la, principalmente por respeitar a decisão dela, respeitar a dor que ela está. Antes de mais nada, independente do que... Existe o que aconteceu no dia, existe o que ela está narrando do dia. Mas eu acho que é prudente, antes de mais nada, pedir desculpa à Ana, ao meu filho, aos familiares, aos envolvidos, né? Porque todo mundo foi afetado, a começar da Ana e o meu filho, né? Então, começar pedindo perdão, não desculpa, perdão, né? E nem no meu pior pesadelo eu achei que isso fosse acontecer. Tutu?
Alexandre, você já tocou no próprio dia 11, que eu acho que um ponto que durante essa entrevista nós vamos falar muitas vezes dessa data. No próprio dia 11, a Ana Hickman fez um boletim de ocorrência, foi até a delegacia e lá consta no boletim, que foi divulgado em toda a mídia, todos os perfis oficiais, lesão corporal e violência doméstica. E ali está relatado também o que ela contou e também reforçou ali na entrevista do Domingo Espetacular. Depois disso, vieram outras informações, como a própria questão da medida protetiva, que é uma cautela que a justiça toma quando a vítima tem algum tipo de risco. O que eu pergunto para você nesse sentido é, para você, não existiu agressão? Qual que é a sua história sobre o dia 11? Gente, eu acho muito complicado falar não existiu agressão, porque esse termo agressão, ele é muito... Desculpa. Arthur. Esse tema agressão é muito amplo, né? A lei da Maria da Penha é muito ampla. Eu acho que todo homem de bom senso, casado, deveria estudar essa lei para entender o que é a lei. Né? Para, antes de mais nada, não infringir a lei. Né? Então, a lei é muito ampla. Então, eu não vou falar a palavra agressão. Eu sei o que houve no dia 11, o que aconteceu e o que caminho que tomou. Isso eu sei. Então, se for a hora de... Isso você pode abrir pra gente? Lógico. Nós estávamos no final do almoço e... a Ana abordou um tema com o Alexandre. Ele entrou em choro compulsivo, de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Aquilo me deixou muito abalado, né? Muito consternado, e eu peguei e me ausentei. Depois de um certo tempo eu voltei. Aí começou aí uma discussão mais acalorada. Eu pedi que o Alexandre pegasse o iPad e saísse. Ele saiu aí a uns 80, 70 metros de lá. E aí começou a discussão. A discussão foi esquentando, até que saímos para uma área de churrasqueira. Ela falou de chamar a polícia, eu entrei em parafuso, fiquei completamente desesperado, como chamar a polícia? Mas e a discussão indo. As duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para um cômodo de dentro. A discussão continuou, ela foi ligar o 90 e passou por uma porta. No que ela foi passar pela porta e fechar, eu segurei a porta com o pé e o trinco bateu no braço dela. Eu vi que ela machucou o braço, só que ela fechou a porta para poder ligar para a polícia, porque eu não queria que ela ligasse para a polícia, porque não havia necessidade de ligar para a polícia, não houve agressão. Eu jamais tentei dar uma cabeçada na Ana Hickman. Você não fica próximo de alguém e tenta dar uma cabeçada. Ou você dá uma cabeçada ou você não dá uma cabeçada. É uma questão de física. Então, eu não dei chute, não dei soco, não dei tapa, não tentei dar cabeçada. Sim, a discussão foi tensa, foi usado palavras pesadas, foram usadas. Houve troca de acusação? Sim, houve. Mas eu jamais, nunca, nem Ana e nem mulher nenhuma, toquei a mão numa mulher no sentido de tentar agredir fisicamente uma mulher. O Alexandre, a gente... Aí só para concluir. Sim. Aí... Quando ela ligou pra polícia, eu falei, não vou ter jeito, vou ter que ir embora daqui. Eu peguei e fui embora, sem ser preso em flagrante. Sim. Ponto. O Alexandre, a gente pegou trechos da entrevista da Ana Hickman no Domingo Espetacular para ouvir a sua versão. A gente acredita, como falamos aqui, que toda a história tem o lado A, o lado B e a verdade. Né? Então a gente quer ouvir o seu lado. A gente vai começar exatamente com essa pergunta. A pergunta aqui de número 3. Coloca o trecho aí pra gente. Que é como se fosse uma segunda casa pra toda a nossa equipe. O Alexandre foi levado pra lá. O Alexandre voltou pra mim e começou a gritar, me chamando de louca, que eu tava descompensada, que eu tava inventando coisas. Do jeito que ele veio pra cima com o corpo, eu falei assim, você vai me bater? Você não vai ter coragem de me bater depois de tudo. Se você não admitir as mentiras, eu entendo. Agora você vai me bater? Aí a feição dele mudou totalmente. E ele veio sim pra me dar uma cabeçada. Ele jogou o corpo e veio pra cima. Ele não me acertou porque eu me esquivei. Eu me virei, peguei esse celular e falei pra ele, se você vier pra cima de mim, eu vou chamar a polícia. Ele veio pra cima de mim, tentou me agarrar, me abraçar, mas ele tinha esse hábito de quando ele tava perdendo na conversa, na briga verbal, porque eram frequentes essas brigas, e vinha e me agarrava com força pra eu não sair, porque eu falava assim, não chega perto de mim, não me encosta, não me toca. Aí ele começou a perder o controle mais ainda, e eu comecei a gritar, pedindo socorro, e nessa eu consegui me desvencilhar dele, e eu fui pra cozinha, porque eu queria me trancar na cozinha, eu fiquei com medo. O que você tem a falar? Sua versão. É o meu relato que eu acabei de dar. Certo. A discussão foi acalorada, ficamos face a face. A discussão tomou uma proporção grande. Nesse momento, as duas funcionárias pegaram o Alexandre e levaram para o cômodo de dentro. E aí ela pegou o celular para ligar para a polícia, passou pela porta, segurei a porta e bateu, e foi isso. Você não empurrou a porta? Não, ela foi fechar a porta
Eu coloquei o pé, a porta, o trinco estava assim, pegou no braço dela, machucou o braço dela, com certeza, porque tem lesão no braço, ela fechou a porta e ligou para a polícia. Sim. Foi isso que houve. Muito bem. Vamos para qual agora? Número 7. Pode rodar aí. Dá vergonha, muita, de você ser escoltada por policiais até um hospital e você, quando entra no PS, mesmo com uma policial feminina do seu lado, com outras pessoas, o médico olhar pra você, o que aconteceu? Eu não falei que eu caí da escada, eu não menti em momento algum. Eu mostrei meu braço e falou, isso aqui é ferimento causado por trauma de porta que foi fechada no meu braço. Fui fazer radiografia, eu não quebrei, graças a Deus, mas eu fiquei bem machucado. Ainda bem que Deus me deu coragem de eu pedir ajuda aquele dia. Não foi só ajuda pra não apanhar mais, pra não ser mais agredida, mas pra cortar esse ciclo vicioso de uma vez por todas. Ela tá bem magoada, né, Alexandre? Pelo que você conhece, qual é a sua opinião? O direito é dela, eu não vou questionar a atitude dela. Ela pensa o que ela quiser, ela acha o que ela quiser. Ela sabe o que ocorreu naquele dia. Perfeito. Posso emendar uma pergunta? Por favor, Tutu. Na própria fala do Alexandre. Alexandre, a gente tá vendo o caso, né, que envolve Lei Maria da Penha, a medida protetiva. O que eu pergunto é, se baseando no respaldo da Justiça, que concedeu a medida protetiva para Ana até o momento, e também saíram informações que eu acho até seria pertinente você falar, que se o advogado entrou para tentar cair com essa medida protetiva, para retirar a medida protetiva. Uma parte dela que cabe à empresa. Para você ter acesso às empresas? Isso, ter acesso à sede da empresa. Isso é confirmado mesmo. Isso. Mas o resto da medida protetiva, não. Isso vai ser respeitado à exaustão. Normalmente, quando se tem essa medida protetiva, é porque a mulher está correndo algum tipo de risco, né? A justiça lê a situação, fala, bem, essa mulher precisa de fato de uma medida protetiva, ele não pode se aproximar porque ela pode correr risco. Isso também leva para a questão da denúncia de agressão. Então, quando surgiram as informações e a própria, imediato, quando o Léo Dias publicou e você falou que não aconteceu nada, isso deu uma especulação maior também, até para reforçar a própria história da agressão. O que eu pergunto é, não existiu agressão para você? A palavra agressão não existe para você nessa história? Vamos só voltar um pouco, gente. Esse tema agressão, ele é muito amplo. Houve agressão verbal? Sim, houve agressão verbal. Houve agressão física? Não, não houve agressão física em tempo algum. Qual que foi o motivo da discussão? Isso você pode falar? Gente, o motivo era, ela abordou um assunto com o Alexandre muito delicado. Eu achei o momento inoportuno, a maneira como foi abordada inoportuna, e foi daí que eclodiu o problema. Seriam as dívidas? Era uma coisa envolvendo a venda de um imóvel. Que você não concordava? Não é que eu não concordava. Eu não concordava em abordar o tema naquele momento. É isso. Aliás, tem esse vídeo aí. Coloca aí pra gente o começo. Uma conversa com meu filho na cozinha sobre algumas mudanças que provavelmente aconteceriam na nossa vida com relação à nossa casa, com relação a algumas coisas que ele tá acostumado. E eu sempre tive uma conversa muito aberta com meu filho. A gente sempre conversou sobre tudo, sobre escola, sobre o dia a dia. Mas por conta desta conversa e de outras coisas que aconteceram antes, a briga começou, eu comecei a ser achincalhada pelo Alexandre. Começamos com uma briga verbal e aí tudo, infelizmente, acabou terminando do jeito que depois o Brasil descobriu. Muito bem. Aqui ela fala da parte financeira, né? Que o início da briga tem a ver com a parte financeira. E é o que você confirmou, então bate aí, que é a relação da venda de um apartamento. Posso fazer uma pergunta? Naquele momento, se você tivesse ido para algum lugar... Mas eu fui. Mas... O erro foi ter retornado. Exato. É exatamente isso que eu queria. O erro é a gente querer... Eu retornei para chamar o Alexandre para dormir no meu quarto. A gente já dormia em quartos separados há 5 meses. E o retorno meu que foi um retorno infeliz. Eu não deveria ter retornado. E por que você saiu depois? Porque eu não queria ver meu filho chorar. Não foi pela polícia, porque ela chamou a polícia? Saí por onde que? Saí da cozinha ou saí da... Da casa. Eu ser preso em flagrante. A partir do momento que uma mulher liga 190, e depende do que aconteceu com ela ou não, se o homem está no local, ele é levado preso em flagrante, ponto. Acabou. Então foi por isso. Sim, lógico. Foi por isso. Lógico. Vamos seguir aqui pra gente ir na ordem dos vídeos. Coloca agora o vídeo do cachorro, vai lá. E quando eu fui tentar fechar a porta, ele começou a segurar e a gente começou a brigar e lutar pra poder tentar... Ele tentando segurar a porta aberta e eu tentando fechar. Quando ele viu que ele não ia conseguir, eu não ia largar a porta, ele pega essa porta e bate com toda a força
Mas os meus cachorros estavam atrás de mim. E eu gritei, pega. E o Joaquim pegou. O meu cachorro voou pra cima dele e eu consegui fechar a porta e travar as janelas também. Eu só não consegui fechar a janela que ficava em cima da pia. Exatamente nessa fração de segundos eu me sentei na mesa, eu já não mexia mais meu braço, já não conseguia mais ter movimento. Eu botei o telefone em cima da mesa e ele tentando, eu vi que ele foi em direção à cozinha, ele gritava assim, larga esse telefone. Eu falei assim, não entra. Ele abriu, ele ia pular a janela, ele só parou quando eu liguei 190. Foram 3 toques. A polícia atendeu do outro lado. Foi exatamente isso, Alexandre? Sim, ela conseguiu fechar a porta depois que eu brequei com o pé, o trinco bateu no braço dela. Teve essa história aí com o cachorrinho, com o Joaquim. Ela trancou a porta, ligou pra polícia, eu vi ela falando com a policial, eu peguei e evadi do local. Fala, Tutu. Volto a reforçar, o cachorro te mordeu de fato, foi pra cima. O cachorro foi pra cima, mordeu, não mordeu. Não mordeu? Não. Você não gostava do cachorro? Se eu não gostava do cachorro... Gente, de onde se tira essa conclusão? Pelos próprios vídeos, né, que surgiram, repercutiram muito nas redes sociais quando ela foi resgatar o cachorro. Até onde era brincadeira, né? Você falava, esse vira-latinha aí, não sei o quê. Gente, até onde era. Pegaram uma infinidade de vídeos do YouTube que era tudo ensaiado e estão usando contra mim. Isso é covardia. Entendi. Isso é premeditação. Entendi. Tudo do YouTube era absolutamente ensaiado. Olha, você chega rabugento, você vai reclamar, você vai fazer isso, vai fazer aquilo, e aí eu vou fazer de coitadinha. Isso tudo era ensaiado. Agora, usar esse material que foi produzido, pré-aprovado, concebido por ela, porque ela era que comandava, é ela que comanda o canal do YouTube dela, roteiriza e tudo mais. Usar isso contra mim agora, pra me piorar ainda mais a minha imagem, se é que dá margem de piorar, pô, gente, isso não faz sentido. É um reality encenado, digamos? Lógico, absolutamente encenado. Essa é uma pergunta muito boa. Tudo aquilo que se mostra hoje em dia, você acha que tem o quanto de verdade? Porque a pulverização dessas informações nas mídias, ela vem de uma forma que realmente a gente começa a pensar em outras coisas, né? Você acha que a maioria disso, ela tem um fundo que não é real? Você fala dos vídeos do YouTube? Isso. Não, isso tudo era ensaiado, gente, pelo amor de Deus. Isso tudo era absolutamente ensaiado e combinado. Você vai estar ali, eu vou chegar mais... Você vai chegar ranzinza, vai chegar reclamando, era tudo combinado. É que as pessoas bateram muito nesses vídeos, isso foi inclusive muito um que você forte. tá na sala com ela, Aham. que você começa a falar, começa a brigar, e ela fala, gente, eu vou parar então de gravar. Tudo Combinado. Tudo combinado. Sim, Que era pra dar o engajamento. sim. Mas esse comportamento, digamos, que é o que está sendo julgado de forma pública, pelas formas grosseiras ou os apelidos, enfim, ele não existia fora das câmeras. Não. Você não a chamava caveira, gorda, Não, ou gente, são tudo 25 isso. anos de relacionamento, a gente brincava, enfim, tinha aí maneiras de chamar um ao outro, mas não era de maneira alguma eu ficava sendo desrespeitoso com ela o tempo todo. Isso não existe. Ô, Alexandre, você acredita, quando passar todo esse furacão que você tá passando, você acredita uma volta Não, com a Ana? não, Não acredito. não. Temos aqui mais vídeos, né? Gente, eu vou pedir um minutinho pra vocês, eu não tô passando muito bem, Tá. tá? Realmente ver isso aqui não tá me fazendo bem. Vou pedir um minutinho pra vocês, só pra eu, sei lá, tomar uma água com açúcar, alguma coisa. Tá bom. Pode ser? Pode ser, claro. Pode Pode ser? ser. Eu vou. Com licença. Pode ser. Alexandre pediu um minutinho aqui. A gente entende a situação dele também, porque não é fácil, né, gente? Cara, que peso, hein? É. Que peso. Ele tá passando, ele tá revivendo uma história ali. Alexandre, bem-vindo novamente. Desculpa, vamos ver se eu consigo. Imagina, Alexandre, imagina. Quero abrir esse espaço para você abrir o seu coração. Tudo que você tem vontade de falar, né? Porque às vezes a gente tá fazendo algumas perguntas pontuais aqui e você quer esclarecer algumas outras coisas. Então, está aberto o microfone da Metropolitana para você falar o que você tem vontade, o que o seu coração ou a sua razão tá pedindo para você falar. Bom, até agora eu consegui pedir perdão, contar o que houve no dia. Tá chegando minha voz? Tá sim, Tá. tá sim. Isso. Seria prudente pontuar sobre a Ana, né? Quem é a Ana? No meu entendimento, a melhor mãe do mundo. Uma mãe superlativa, uma mãe acima de qualquer classificação, uma mãe
eu falo com um sorriso porque é uma mãe perfeita. Eu acho que não tem melhor mãe no mundo do que a Ana Hickman. Ana Lúcia Hickman. Como esposa, uma esposa durante os 25 anos que fomos casados, de conduta ilibada e irretocável. Nunca vi a Ana, em 25 anos, lançar um olhar a um outro homem, Olha. ter uma conduta lasciva, gracinha, porque muitas vezes tem, né, a mulher tá lá num grupo de amigos. Nunca. Ana sempre corretíssima, sempre não forçado, era da própria da própria personalidade dela ser assim. Só que os últimos tempos, então, como mãe perfeita, como esposa, não há o que dizer sobre ela, sobre esposa, uma esposa acima de qualquer classificação de tão correta que era, uma profissional irretocável, hiper responsável. Só que havia algumas particularidades dela, e os últimos meses, nosso foi muito conturbado, foram muito conturbados, né? Os problemas financeiros eclodiram, tivemos o nosso primeiro problema agora em maio de 2023, primeiro problema judicial, desculpa se eu não estou me fazendo claro, tá? Não, tá perfeito. Eu acho que depois daí as coisas tomaram uma proporção desagradável e eu fui paulatinamente, gradativamente sendo massacrado por conta disso. Óbvio, eu era o administrador, por consequência a culpa é minha, não dela. Ela fez toda a sua obrigação, né? Se houve falhas da administração, se houve qualquer ordem de erro, o responsável sou eu. Ela era a celebridade, eu era o agente, então não há o que subsidiar essa culpa, né? Eu acho que isso precisa ficar bem claro, tá? Enfim. Perfeito. Bartô? Eu só queria entender, quer dizer, eu não tenho. Quem sou eu para tentar entrar na vida de vocês e saber o que aconteceu ou deixar de acontecer? Mas você disse que até dezembro estava tudo bem. E a partir de maio, depois que veio. Aí, gente, eu acho que assim, tá acontecendo uma coisa que eu nunca vi. Eu tenho 52 anos, morei fora há anos, eu nunca vi acontecer na vida de uma celebridade ela discutir sua vida financeira em público. Isso é um absurdo. Eu fiz uma pessoa fez um levantamento para mim, tem mais dimensão do nosso problema financeiro do que da Americanas. A Americanas deixou um rombo de 42 bilhões de reais dos ícones da economia brasileira, e o problema da Ana Hickman e do Alexandre tem mais relevância que o da Americanas. Aonde o meu problema tem tanta relevância assim para ser mais importante que o problema da Americanas para a imprensa? Então, eu não vou discutir isso aqui. E acho muito errado discutir isso em imprensa. A imprensa noticia o que ela quiser. Mas eu não vou debater os meus problemas financeiros em público. Eu me recuso. Isso é bizarro. Inclusive sobre a alegação que foi feita pela própria Ana Hickman no Domingo Espetacular, falando de assinaturas que ela não assinou. Eu não vou, isso você não entra? Não, só um minuto. Eu não vou comentar nada de cunho empresarial aqui nesse programa. Esquece, nem perca um tempo em fazer pergunta. Sim. Tá? Certo, Só pra gente ficar É um direito. bem claro. Eu não vou tratar desse problema. Esse problema eu vou tratar com quem tiver que tratar, a hora que tiver que tratar, no momento que tiver que tratar. Isso mesmo. Posso fazer uma pergunta sobre a Eu Lezinho? ia entrar no O Alezinho Alezinho? agora. Eu queria saber como tá em relação às suas visitas com o Alezinho, se tá acontecendo periodicamente, se Não, tá... até agora não. 19 dias sem ver meu filho. Tô morrendo de saudade. Foi uma videochamada só que você fez? Não uma só. A Ana gentilmente cedeu que uma colaboradora nossa fizesse uma videochamada e falo de manhã e de noite com ele. Ele tá em período de provas, tá indo muito bem nas provas, tudo é fácil, tudo ele sabe. Mas, enfim, pega ele acordando e pega ele dormindo, né? E a saudade mata a gente. E como Você era foi a muito reação grudado, dele? né? Em relação a quê? Ao primeiro contato depois de tanto tempo? Não, que o você Alexandre é falava. muito linear. Ana é tão perfeita que me deu um filho mais perfeito do mundo. Então eu digo isso de peito cheio. Meu filho nem de eletrônico gosta de jogar muito. Hoje que é um problema entre as crianças, o Alê é uma criança que... Eu acho que eu chamei a atenção do meu filho 2, 3 vezes na vida, sério, sem exagero. E fruto da educação que eu e Ana demos, né? Então eu morro de saudade do meu filho e já... Acho que eu já chorei tudo que eu tinha para chorar. O Alexandre, você fala com admiração, obviamente, do seu filho, mas da Ana também.
A Mas gente como não? percebe. São 25 anos, gente. 25 Você não fica um quarto de século com uma pessoa se você não admira ela. É. O que ela disse ao meu respeito, é problema dela. E você acha que foi da boca pra fora, no cargo da emoção? Eu não emito nenhuma opinião sobre as opiniões da Ana. O que a Ana achou sobre mim, acha sobre mim, pensa sobre mim, é problema da Ana. Eu sei o que eu penso dela. Eu só acho que a Ana, além de tudo, infringiu uma lei, que é o artigo 2 da Lei 12.318, que é a Lei da Alienação Parental. Ela me chamou de... Né, meu Deus, ela usou três adjetivos em sequência, e aquilo é muito pejorativo, né? Gente, começa, acho que Na entrevista, no Domingo Espetacular? ela Você tá logo falando no dos final. adjetivos, você Isso, coloca? me fugiu agora. Então, aquilo, ela não mediu de tão perfeita que é como mãe, ela jogou por terra, porque ela me ofendeu em rede nacional, sem pensar nas consequências que isso ia ter para o Alexandre. Isso é muito grave. Isso é muito grave de um amiguinho vir no dia seguinte na escola e apontar isso para ele. Entendeu? Então, eu acho que não por parte dela, que é de direito dela, que fique claro, ela faz o que ela quiser, tem me adjetivado dessa maneira em rede nacional, sem medir as consequências que isso podia ter para o Alexandre. Só isso. Mas que fique claro, é direito dela. Alexandre, quais são os pontos que você se arrepende em tudo que aconteceu, desde maio, vamos dizer assim, que começou os problemas? Não, gente, não. Aí de arrependimento daria 3 dias aqui. Tem bastante arrependimento? Lógico, gente. Que homem que não erra? Quem não se arrepende dos erros? Eu só descobri naquela entrevista que eu fiz uma mulher infeliz por 25 anos. Porque a Ana pegou 25 anos naquela entrevista e enterrou. É isso. Então eu descobri naquela entrevista que eu nunca fiz a Ana feliz. E isso não tem dor maior. Mas não era que a gente via na imprensa. A gente via a Ana blindando a família de vocês, falando de você com admiração. A gente via isso antigamente. E você protegendo ela E constantemente. você protegendo. Então, assim. Sim, gente, mas não foi o que ela deixou claro naquela entrevista. Mas às vezes Mas não é o momento? É o momento. Então, gente, mas... São maneiras de conduzir distintas, né? Mas cada um tem uma maneira. Eu acho que é a reação, né? É. O que mais me preocupa nisso tudo, Alexandre, é o tamanho e a proporção que isso tomou. De opiniões de várias formas e jeitos de chegar aonde chegou, por talvez coisas que talvez nem tivessem existido. Você não acha que isso tomou uma proporção maior até do que as ordens americanas, como você disse? Gente, vocês não estão entendendo, sem nenhuma ordem de vitimismo aqui. O que eu estou vivendo nos últimos 19 dias é um pesadelo. Sim. Claro. A gente é muito ciente disso. Mas a gente não tem a menor dúvida disso, que está estampado. Não é nem questão de ser cancelado em redes sociais. Esquece, se fosse cancelado, estava fácil. Eu fui desintegrado. Eu, se Deus quiser, tenha condições de arrumar a casa, dar a separação à Ana Hickman, acertar a guarda do... Desculpa, no meu pedido de separação, eu deixei a guarda do Alexandre para ela por justiça. Ela tem que ter a guarda do Alexandre. Não vou, sem essa de guarda compartilhada. Eu só quero ver o meu filho a cada 15 dias e uma vez por semana. Bom, dos fatos, eu acho que eu me perdi um pouquinho. A gente estava falando... Do tamanho da proporção disso tudo. Tá. Isso fugiu, eu acho que qualquer parâmetro, acho que nenhuma celebridade teve a vida tão devassada como eu e a Ana. Não, eu não, né? Eu não sou celebridade, mas uma celebridade nunca teve a vida tão devassada quanto a Ana Hickman teve. Alexandre, o futuro. A gente falando um pouquinho do futuro agora, falamos do passado, falamos do presente, o que você está passando, o desenrolar dessa situação. O que você tem em mente de fazer para diminuir, de repente, esse trauma Minha imagem seu, é irrecuperável, dela? gente. Hã? Irrecuperável. Eu sou indefensável e minha imagem é irrecuperável. Não há o que eu possa fazer para tentar... Eu nem vim aqui
ter a pretensão que alguém mude de opinião a meu respeito. Eu acho que o dano, lembrando, a vítima é a Ana, ok? Por favor, tá? Vamos deixar claro. A vítima é a Ana, quem denunciou foi a Ana. Mas eu não vim aqui tentar que o Brasil mude a opinião ao meu respeito. Eu vim diante de todo o nervosismo que eu tô, que tá incontrolável, que eu tô sentindo aqui. Sim. Eu vim tentar contar a minha versão dos fatos. Sim. Dizer o que eu penso da Ana como mãe, como esposa. E é isso, entendeu? Sobre o meu futuro, eu quero ir embora do Brasil o mais rápido possível. Eu tenho que ir embora daqui. Aqui não é mais meu lugar. Posso fazer mesmo? O Bartô tinha uma. A realidade é assim, quando você fala ir embora, você fala, eu vou largar tudo isso, você não acredita que existe uma possibilidade de se ter uma conversa, de chegar num denominador, de chegar num ponto onde você tenha a oportunidade de dizer não para nós, para a mídia, enfim, sei lá, para a própria Ana, dizer, olha, a gente se equivocou, a gente entrou numa vibe... A gente sempre acredita. Há de ter uma primeira Eu audiência. sou da segunda chance sempre. É. Toda vez que a gente fala aqui... Eu queria ter esse sonho. Mas eu acho que diante do Domingo Espetacular, isso tudo cai por terra. Mas é que tá. Não há uma vaidade aí dizendo, desculpa usar essa palavra, me perdoe. Não é isso que eu quero dizer. Você, se porventura tivesse a oportunidade de chegar nesse denominador e falar para ela, escuta, podemos falar a respeito... Lógico, gente. E entrar num túnel de que nós chegamos a um denominador que não deveríamos ter chegado. Isso não é uma tentativa de uma nova versão daquilo tudo que pode acontecer? Gente, eu disse aqui no começo, eu vou ter que desaprender a não amar a Ana. Eu vou ter que aprender a deixar de te amar. Eu não deixei de amar a Ana. Mesmo com tudo que já foi dito, com todo o massacre, com tudo que é de direito do povo me julgar, me massacrar, façam o que quiserem. Mas eu não deixei de amar a Ana. O que eu vou tentar é que no momento oportuno, assim que passar esse turbilhão, se é que vai passar, porque parece que não passa nunca, né? Eu vou tentar... Tá bom, então agora eu perdi a Ana, como é que eu faço? Então agora eu vou pra cá, eu vou pra lá, eu vou pra direita, eu vou pra esquerda. Como é que eu faço pra deixar de amá-la? Se eu for chamado a uma conversa, na presença de um juiz, na presença de um mediador, eu vou ter que primeiro, antes de mais nada, respeitar o anseio da Ana. E se o anseio da Ana for perpetuar com a separação, será perpetuada a separação, será levada adiante. Eu, de maneira alguma, vou cercar, vou procurar, vou bater na porta, vou ameaçar, vou mandar flor, caminhão de som, bombom, mandar falar, mandar avisar, esquece. Se um dia ela achar que há possibilidade de reconciliação, tem que partir dela. Ela que disse que foi agredida, ela que foi violentada, ela que foi humilhada. Desculpa, gente. Imagina. Não cabe a mim, nesse momento, que sou a parte que, aos olhos do público e na concepção dela que errou, ficar forçando uma reconciliação. Isso não faz sentido. Posso emendar uma pergunta, Bebe? Eu tenho uma pergunta da Fábio Oliveira, jornalista do Metrópole, que ela fala o seguinte, sobre as coisas que a Ana comentou também da entrevista, foi dito sobre a aparência dela, que você dizia que ela estava gorda, que ela estava sobrepeso, essa tortura psicológica com relação a essas questões do corpo e da estética da Ana. O que você tem a dizer sobre isso? Vamos lá, existem duas Ana Hickmans, de 96 a 2004 enquanto modelo e depois como apresentadora. Enquanto modelo, havia todo um regimento imposto pelo próprio mercado de modelo. E sim, muitas vezes eu alertava, auxiliava, cobrava, porque era meu papel de agente. A partir do momento que ela assumiu um papel de apresentadora, ela falar que eu a chamava de gorda, eu acho que ela voltou 20 anos para trás. E não é que eu sou a gorda... Não, por favor, Ana, tá fora do peso, Ana, vamos controlar aqui, Ana, menos aqui. Agora, ao que me consta, já há muito tempo, a Ana come o que quer, faz o que quer, bebe o que quer, do jeito que quer. Eu não sei de onde ela tá tirando. Outra declaração que ela deu, que eu ponho ela numa redoma de vida, isolei de todo mundo, eu não sei de onde ela tá tirando isso. A Ana é dona do tempo dela. O que havia era uma agenda com compromissos pré-agendados nosso, né, meu e da outra gente, com a anuência dela, que ela fazia ou não.
Então, não sei de onde ela tá tirando que eu isolava ela. Isso não... Inclusive da família, ela falou. Gente, isso Que não, com não muita faz sentido. dificuldade ela conseguia trazer a família, que ela dava um jeito. Isso também não é verdade. Gente, aí não dá. Aí não... Tá fugindo um pouco do bom senso. Desculpa. Saiu uma notícia também falando que você era proibido há 3 anos de entrar na Record. Eu fiquei um tempo proibido de entrar na Record, sim. Por quê? Eu acho que não cabe, não é o lugar de falar aqui. Um problema que teve aí num áudio meu que vazou e os diretores da Record ficaram muito zangados comigo, que é de direito deles, e eu fui proibido de entrar. Na Marcou? verdade, fiquei proibido de entrar por 1 ano. Ah, não foram 3 anos, foi 1 ano. Não, 1 ano. Acho que foi em 2019, antes da pandemia. Eu quero voltar a essa história de que existe a possibilidade. Eu quero voltar nisso, eu vou bater nisso, porque eu acho, como você próprio diz, Alexandre, são 25 anos de história. São 25 anos de sonhos realizados. São 25 anos de tudo que você desfilou aqui. Então, eu acho que há uma necessidade de se ter uma esperança na qual um dia possa acontecer de que existe a possibilidade de uma conversa. Eu quero voltar nisso, eu quero perguntar para você se existe essa possibilidade, quero que você diga se existe uma possibilidade de uma conversa, de algo que possa ser reestruturado de Porque uma certa todos maneira. perdem. Todos. Ele, a Ana e o Todos. filho. Todo mundo perde, ninguém ganha com isso, a especulação é geral e todo mundo quer mais isso, todo mundo quer especular um problema, né? E aí, o que eu quero dizer é o seguinte, existe esta possibilidade? Gente, é assim. Se a Ana amanhã me chamar para conversar, eu de pronto irei a conversar. Se ela aventar a hipótese de reconciliação, eu pronto para me reconciliar estarei. Agora, eu não posso ficar criando essa esperança. Eu preciso resolver o problema do hoje. Ver meu filho, tocar no meu filho, brincar com meu filho, jogar basquete com meu filho, retomar as atividades da minha empresa e ver o que eu vou fazer no meu futuro. Por hora, eu sou uma pessoa que está separada, condenada por uma nação inteira. Acho que nem cancelado seria até um elogio, esbagaçado digitalmente, socialmente, e que precisa reconstruir sua vida em outro lugar, e não é aqui. Tutu, Alexandre, saiu também uma divulgação, quero até confirmar com você, falando que a Ana havia ingerido álcool no dia, que ela estava... enfim, ela tinha tomado um vinho, algo do tipo. Primeira pergunta, de fato essa informação foi dita por você, de que ela bebeu, e só emendando mesmo, você acha que o álcool tem alguma relevância no meio dessa história? Você consome álcool? Sim. Tá. Depois de você tomar uma certa quantidade de vinho, você é a mesma pessoa? Eu não costumo alterar, não. Tá bom. Então, o fato dela ter ingerido álcool no dia é irrelevante. Mas ela ingeriu álcool no dia. Ponto. Acabou. Mas pra você isso justifica a briga? É Tutu, né? Isso. Tutu, eu não vou ficar aqui tratando de problema pregresso. Né? Eu sei que, no meu entendimento, em algumas oportunidades, havia um certo exagero na agressividade da comunicação por parte dela e coincidia de estar ligado, vez ou outra, ao consumo, né, de vinho, que ela gosta muito de vinho tinto. Mas isso não é mérito aqui. O que é mérito é que ela se sentiu agredida. E eu não a agredi fisicamente. É isso. Né? Mas eu só pontuei que no dia ela tinha, sim, ingerido álcool. Sim, ingeriu álcool no dia. Mas isso, eu acredito que seja, no seu entendimento, é irrelevante. No meu entendimento, não tanto. Mas pode ser que de uma pessoa que entenda um pouco mais a fundo aí a mente humana, seja de relevância. O estopim disso tudo, Alexandre, foi você ver o seu filho chorando por qualquer motivo que não interessa pra gente. Eu vi o Alexandre chorando de uma maneira que ele nunca tinha chorado. Ele ficou muito consternado. Esse é o estopim de todo esse imbróglio. se Não vendaval. sei, gente, não sei. Não sei dizer. Eu sei que ver meu filho chorar daquela maneira, como ele nunca chorou, mexeu muito comigo. E eu achei inoportuno ter tocado naquele assunto na mesa. Né? Pô, era um final de um almoço, ela tinha degustado um vinho, ela tinha feito uma massa incrível. Aliás, nos últimos anos, a Ana se tornou uma excelente cozinheira também. Além de tudo, né, ela conseguiu ainda se tornar uma excelente cozinheira.
fez uma lasanha deliciosa caseira. E eu acho que não era aquele momento após um almoço, um calor de 40 graus. Gente, escolhe uma hora, até procura um auxílio, uma opinião de uma psicóloga. Como é que a gente aborda esse tema com a criança? Porque uma coisa é você chamar a atenção do seu filho por um problema ou outro, uma arte, uma coisinha, mas você dar uma notícia que vai impactar diretamente no dia a dia dele, na vida dele, eu acho que você não pode dar isso no final de um almoço numa mesa. Isso precisa ser pensado, programado e as partes conversarem antes para dar essa notícia. Quem dá essa notícia? Papai ou mamãe? Né? Os dois dão a notícia. Como é que se conduz essa conversa? Ou não se dá essa notícia, se comunica? Olha, dia tal o papai, a mamãe e você vão sair daqui. Eu não sei, gente. Eu nunca tinha dado essa notícia pro meu filho, eu nunca vi o meu filho chorar dessa maneira. Né? Eu só acho, voltando um pouco no que o Tutu falou, pôr a culpa nisso ou naquilo, não. A culpa foi da discussão. Ponto. Se a discussão não tivesse havido, nada disso teria acontecido. É isso. Quer completar, Tutu? Não, eu volto a perguntar, inclusive, das próprias falas da Ana Hickman, que falou muito ali durante aquela entrevista do Domingo Espetacular. Ali ela falou também, Alexandre, que desde janeiro, então, vocês não estavam mais juntos como marido e mulher, mas como negócio. O que você tem a dizer também sobre isso? De fato, eu já disse aqui que foi a gente não por dormia. aí? Não dormia mesmo? Não, dormíamos em quartos separados. Isso Desde janeiro. Ah, perfeito. Tá. Então foi por aí que começaram os atritos mesmo. Em 25 anos você tem atrito não o tempo todo, você tem incontáveis atritos. Do mesmo jeito que você tem incontáveis bons momentos. Do mesmo jeito que você tem incontáveis momentos de diversão, incontáveis momentos de tristeza. Né? A Ana enfrentou meu câncer, esteve ao meu lado, me apoiou na minha doença. Sim. A Ana enfrentou uma tripla tentativa de assassinato. Então, nossa vida dá um livro de Sidney Sheldon, né? Então, você pega Sidney Sheldon, você lê, é o livro da nossa vida, né? Só espero que não seja esse o final, mas se tiver que ser, vai ter que ser, né? Então, eu acho que é isso. Não falar de os últimos 5, quando se separou de quarto foi a dor. Você pegar suas coisinhas e ir para outro banheiro, você passar pelo quarto e aquele quarto não ser mais seu, óbvio que provoca uma dor. É óbvio. Ô Alexandre, mas você não acha que você se mandando do Brasil, né? Você tem ideias pra sumir daqui? Você não acha que você vai estar entregando de mão beijada uma situação que você poderia reverter? Boa. Como assim? A partir do momento que você for morar fora, você acaba realmente passando uma mensagem. Todas as nossas atitudes passam uma mensagem. A partir do momento que você vai, é como se você tivesse entregado uma possível luta de uma Mas você sugere volta. que eu fique aqui na rua sendo chamado de agressor? Não, mas eu acho que o foco uma hora muda. Deixa eu te contar uma coisa. As pessoas esquecem. Vem uma outra notícia, as pessoas esquecem. Não, isso não muda. Não muda. E eu preciso sair daqui justamente para poder, óbvio, no momento oportuno, quando for hora de sair, quando os problemas maiores estiverem resolvidos, não é que eu vou sair amanhã, depois de amanhã, eu só vou sair quando houver oportunidade de sair para eu tentar reconstruir minha vida, pois eu perdi a Ana, minha função de agente, então eu não tenho mais serventia. Eu não tenho outro emprego. Eu vou ter que tentar minha vida em outro lugar e recomeçar minha vida. Entendi. Pergunto sobre o tipo de relacionamento de vocês. Era um relacionamento só entre vocês dois? Um relacionamento... enfim, que no meio dessa história também começaram a surgir rumores de pessoas questionando: será que existiu infidelidade? Será que era um homem fiel? O que você tem a dizer sobre Eu disse esses rumores? Eu disse sobre a Ana e a conduta dela como esposa. E eu digo mesmo sobre minha conduta. Eu era um marido fiel. Vocês era estavam porque eu sempre sou... juntos, né? Esquece, essa hipótese, não vou nem entrar nesse mérito. Tá? Então não houve infidelidade, não houve. Ela pegou meu celular, ela pegou isso, ela pegou aquilo. Esquece, eu nem pegava no celular da Ana e nem ela no meu celular. Havia um super respeito entre as partes.
Alexandre, sobre a justiça, já tem uma data marcada para a primeira audiência? Como que tá essa parte do processo dentro do limite que você Eu não pode posso falar? entrar nesse mérito aqui, senão eu vou estar rompendo aí alguma... O segredo de justiça? Então eu não sei, ainda não sei nada sobre isso. Eu sei que eu quero ver meu filho. Qual a mensagem que você gostaria de deixar, essa mensagem final, para todos que eu falei, público, jornalistas, enfim? Eu não tenho mensagem. Não tenho mensagem nenhuma. Eu tenho a mensagem que eu preciso tentar ver uma luz no fim do túnel. Minha vida ficou escura, minha vida ficou temerária. Eu estou sendo julgado de uma maneira que eu nunca vi ninguém ser julgado dessa maneira. Eu me forço a sair na rua até para encarar as pessoas, para não ficar não ficar guardado dentro de um apartamento. Eu sinto a saudade da Ana, sinto saudade do meu filho, sinto saudade da minha casa, sinto saudade dos meus cachorros, sinto saudade da minha empresa, sinto saudade da minha vida, sinto saudade do que foi um dia. Só que foi um dia. Eu vou ter que, de alguma maneira, reconstruir um novo dia. De alguma maneira eu vou ter que reconstruir um novo dia. Eu acho que é essa a mensagem. Então, não houve mensagem nenhuma minha aqui. Eu sei que eu vou tentar sobreviver a esse julgamento, seja a hora que ele acabar, e não está com jeito de acabar tão cedo. Isso não vai cair no esquecimento. Não sei, eu preciso ver o que eu vou fazer da minha vida. Alexandre, eu gostaria de agradecer essa exclusiva. Parece que você não vai falar mais à imprensa. Aliás, isso é muito importante. Eu não dou mais entrevista a ninguém. Aqui foi o último lugar que eu escolhi por questões pessoais minhas. Não falo mais com ninguém, não vou a podcast, não dou entrevista, nada. A partir de agora é só na frente de um juiz que eu me pronuncio e com autorização do meu advogado. Nossa, a gente se sente então, muito privilegiado. desculpa, aqui. eu queria estar melhor preparado, queria poder ter respondido de maneira mais clara, mas o estado de nervoso que eu tô Compreensível. Eu até antes de chegar daqui estava segurando a onda, mas a hora que eu passei por aqui, embaralhou até a minha vista, de tão nervoso que eu fiquei. E desculpa as mulheres, desculpa as mães, as avós, as meninas. Desculpa dessa má impressão que eu tô deixando no mundo. Essa impressão vai ficar para sempre. Eu fui um cara que foi criado por uma avó, minha mãe era professora. E eu sempre aprendi a respeitar as mulheres. Sua mãe faleceu? Não, minha mãe é viva, graças a Deus. Seu pai também? Meu pai também. Eu conheci os dois na virtual. Muito cliente, sim, muito tempo. comerciantes, mas minha mãe foi 25 anos professora, 24 anos professora. Eu peço desculpa às mulheres, peço desculpa ao Brasil. Óbvio, isso não vai consertar o fato. E deixo claro aqui por último, eu nunca jamais agredi e não agredi a Ana naquele dia. E nunca agredi mulher nenhuma, fisicamente. Tá? Que isso fique, por favor, muito claro. E eu quero que a justiça prevaleça. Eu confio na justiça.